Vamos começar a falar agora de um novo conteúdo que são funções. Funções são rotinas. E rotinas me dá a ideia de resolver um subproblema sempre da mesma forma, mudando apenas os dados ou as informações. Na programação, funções têm um número enorme de benefício. A gente usa demais. É uma técnica, é uma ferramenta que a gente usa para praticamente tudo. Possivelmente, o item mais importante do uso das funções é a organização que ele dá para o seu código. Uma vez que você tem esse benefício com essa organização, você tem um código mais fácil de dar manutenção, você tem um código mais eficiente, você tem um código mais seguro, mais confiável, tende a ter um código que faz uma execução muito mais rápida. Já falei que a questão da eficiência, e você consegue também reaproveitar código, né? Porque você, justamente por causa da ideia de rotina. Vamos mostrar para vocês aqui na prática o uso das funções. Peguei um exemplo bastante simples para a gente só ver a questão didática dos conceitos de função. Então a ideia aqui, já até deixei implementado para a gente ganhar tempo. Esse aqui é um código bastante simples onde eu faço o cálculo fatorial de n. Então o cálculo fatorial de n é a multiplicação regressiva de n até 1. Então está aqui o for, começando onde eu tenho um i que começa em 1, e vou sempre acumulando a multiplicação na variável fat, e a cada repetição eu vou incrementando o i. Basicamente é isso. Fatorial de 1 é 1, fatorial de 0 é 1 também. Não tem fatorial de números negativos. Aqui, se o usuário digitar 0, o próprio fatorial, a forma como está a lógica do código vai calcular o fatorial corretamente. Então essa parte de cálculo de fatorial está bastante tá certo, não tem qualquer tipo de problema. O que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar essa lógica de calcular o fatorial e botar numa função. Porque a forma como aqui, quando a gente fala de fatorial, a gente já começa a entender um pouco o porquê que isso o porquê que eu consigo, ou eu posso implementar uma função. Porque o cálculo de fatorial ele é sempre o mesmo, independente do número que eu quero calcular o fatorial. Se eu quiser calcular fatorial de 5, de 6, de 10, é sempre a mesma regra matemática. São as multiplicações sucessivas de n até 1. Então, isso não muda. Então, o que a gente vai fazer? A gente viu até então que a gente tem uma primeira função, que é a função main. E tudo que a gente fazia no nosso código estava dentro da função main. Agora, quando a gente começa a ver os conceitos de funções, o nosso código não tem mais só a função main. Continua existindo a função main, que é a função principal, mas tem as outras funções que nós queremos ou precisamos implementar. E nesse código específico, a gente vai implementar a função fatorial. Então, para fazer isso, uma função ela pode ou não retornar valor. A gente vai mostrar esse conceito de retornar valor. Se essa função retornar um valor, eu preciso especificar que tipo de valor que essa função está retornando. Inteiro, ponto flutuante, se é um caractere. Nesse caso aqui, a gente entende como que a gente sabe se uma função retorna valor ou não. Eu quero fazer uma função que calcula o fatorial. Se a função calcula o fatorial, ela vai fazer algo. O que ela vai fazer? Calcular o fatorial. Uma vez que ela calcula o fatorial, ela precisa entregar o quê? Fatorial calculado. Então, o que essa função vai me entregar? É o número, é o fatorial de n. É n pós-cálculo do seu fatorial. E esse valor que ela vai me entregar, que essa função vai me entregar, vai ser um valor inteiro. Eu dou um nome para essa função, dou um nome que eu quiser
desde que eu já não tenha, por exemplo, uma variável aí com o mesmo nome, e segue as mesmas regras das declarações de variável. Eu vou dar um nome para essa função de fatorial. Fatorial. Preciso abrir e fechar parênteses, e como ela é uma função, eu também abro e fecho chaves, porque toda a minha implementação tem que estar dentro da função. Então, essa função fatorial, o que ela vai fazer? Calcular fatorial. Simples desse jeito. Só que o seguinte, para essa função calcular o fatorial, ela precisa de alguma informação. Esse também é um outro ponto que a gente precisa definir e é responsabilidade do programador. Para calcular o fatorial, eu preciso de qual informação? O número que eu quero calcular o fatorial. Então, nesse caso, eu preciso de uma única informação. Qual informação? O número que eu quero calcular o fatorial. E se é um número, nesse caso, ou vai ser um ponto flutuante ou vai ser um inteiro. Como eu estou falando de fatorial, eu calculo o fatorial de números inteiros. Então, eu também preciso especificar isso. Int, vou dar aqui um nome qualquer. Int x. E daí, dentro da minha função, a minha regra de cálculo de fatorial. Vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V aqui de dentro. Vou fazer, né, Ctrl+C, Ctrl+V, não, vou remover mesmo. Vou retirar isso tudo aqui e vou passar para cá. Quando eu faço isso, eu estou fazendo a seguinte situação. As variáveis, eu estou declarando variável. Int fat. E o int i também, porque eu estou usando um i aqui no for. Vou comentar isso daqui. Melhor, vou tirar isso daqui por enquanto. E mudar para x. Então, peguei toda a lógica que estava dentro do main e passei para a função fatorial. Um outro conceito importante são de escopo de função e principalmente variáveis locais. As variáveis, elas existem em memória, mas ela existe dentro de um contexto, dentro de um escopo. Ela existe dentro de um escopo, dentro de um contexto onde esse escopo e contexto é a função que criou ela. Então aqui dentro eu tenho um int fat e um int i. Essas variáveis fat e i, elas existem só dentro da função fatorial. Elas não existem dentro do main. Se eu declarar aqui dentro do main um fat e um i, posso fazer isso? Posso. Só que esse fat e esse i são variáveis locais de uma função que é a função main. Esse fat e esse i não é o mesmo desse fat e desse i. Esse fat e esse i são variáveis locais criadas dentro da função fatorial. E elas só existem enquanto a função fatorial estiver em execução. A mesma coisa, esse fat e esse i são variáveis que só existem dentro de main. Então, a função fatorial eu tenho duas variáveis, que é a variável fat e a variável i, e uma terceira que é declarada automaticamente, que é a variável x. Então, dentro desse contexto da função fatorial, eu tenho três variáveis, fat, i e x. Como eu estou dizendo que essa função retorna alguma coisa, e essa alguma coisa é um inteiro, essa função tem que ter um return. Se ele retorna alguma coisa, eu tenho que deixar explícito o que eu quero retornar. E nesse caso, como essa função fatorial, ela calcula o fatorial, no caso aqui de x, que está vindo para a função, eu não vou retornar x, porque x é o número que eu vou calcular o fatorial. O i é um contador e o fat é o fatorial propriamente dito. Então, o que eu vou retornar é o conteúdo que eu calculei e armazenei na variável fat.
Bom, feito. Teoricamente, a gente vai compilar, vai verificar se isso aqui está certo. Mas tudo indica que a função terminou. Para isso daqui funcionar, eu tenho que fazer um Ctrl+C, Ctrl+V do cabeçalho. O cabeçalho é justamente essa parte que está em azul. Não preciso marcar e nem devo marcar a abertura de chaves. Então, o cabeçalho é esta parte. Vou marcar de novo. Ctrl+C. E faço o cabeçalho aqui, ponto e vírgula. Tá? Então, toda vez que eu implementar uma função depois da função main, porque a minha compilação ela é de cima para baixo. A minha implementação de fatorial está após o main. Então, quando eu estiver compilando, eu preciso ter colocado esse cabeçalho antes, porque a ideia é, se eu implementei uma função, eu vou usar essa função. Então, eu vou usar ela, no caso desse exemplo agora, que a gente está fazendo, eu vou usar ela dentro da função main. Mas eu posso usar uma função dentro de outra qualquer função. Não preciso necessariamente usar só dentro da main. Dentro da função fatorial, eu poderia estar usando uma outra função também, inclusive as funções que a gente já conhece da stdio, math.h, enfim, das bibliotecas já existentes. Nesse caso aqui, agora terminando o programa e agora implementando a parte que compete à função main, aqui eu vou declarar só um n. E nesse n, eu vou pedir para o usuário digitar um n, digite n. Faltou aqui só colocar um scanf. printf. Digite n fatorial. E aí eu vou ler o valor de n digitado. Feito isso, eu tenho que calcular agora o fatorial. E para calcular esse fatorial, eu vou criar aqui um f. F vai receber o quê? O fatorial de n. E o fatorial de n está sendo calculado pela função fatorial. Então aqui agora eu uso a função fatorial, ponto e vírgula. A função fatorial precisa um valor, que é o que eu coloquei aqui no escopo. Então eu quero calcular o fatorial de quem? O fatorial de n. N. Depois eu vou chegar aqui no printf e vou imprimir o que está armazenado na variável f. O que vai acontecer nesse exemplo em tempo de execução? O usuário vai digitar um n, tem que ser positivo, aqui a gente não está forçando ele a digitar um valor positivo, mas é irrelevante isso para a didática que a gente quer mostrar. Então ele vai pegar esse valor de n, por exemplo, 5. Então imaginando que n tenha 5. n igual a 5, chamei a função fatorial. Quando eu chamei a função fatorial, eu crio um espaço de memória para tudo que está relacionado à função fatorial. O que o meu programa vai fazer? Vai pegar o valor de n e vai atribuir para x. Quando ele faz isso, x tem o mesmo valor de n. Tá? Então vai ter x vai ter 5, n vai ter 5, mas serão variáveis diferentes. X é x, n é n. Cada uma com o seu espaço de memória e por coincidência, elas vão ter, por coincidência não, pela lógica, já que eu estou passando isso aqui na chamada da função, isso eu chamo de chamada, estou chamando a função fatorial, eu estou passando o valor de n para x. Esse tipo de função a gente chama de passagem de valor, porque o x e o n não são as mesmas variáveis, elas são variáveis distintas que estão, que em um determinado momento elas têm o mesmo valor. E por que num determinado momento elas têm o mesmo valor? Elas só vão ter o mesmo valor justamente nessa chamada. Eu pego o valor de n, passo para x, e a partir de aqui, quando o fatorial é executado, se eu mudar o valor de x, por exemplo, e atribuir 10, x vai ser inicialmente o mesmo valor de n, mas quando chegar na função fatorial eu troco o valor para 10. X vai ser 10, n vai continuar valendo o mesmo valor
que foi digitado lá na função main. Não alterou o valor de n, mas nesse caso eu estou alterando o valor de x. Não é algo que a gente faz com frequência, a gente costuma manter os valores que vêm da função que está chamando aquela função. Então, quando eu chamei função fatorial, peguei o valor de n, passei para x, criou os espaços de memória. Agora, no espaço de memória fatorial, vou criar outras duas variáveis, que é a fat e a i. Agora, além de x, tem o fat e i. Daí eu continuo fazendo a mesma lógica que a gente já vinha mostrando no exemplo. Vou pegar, vou fazer as multiplicações sucessivas até que a condição de parada seja satisfeita. Feito todos os cálculos, eu retorno o valor que está armazenado em fat. Quando esse return é executado, o espaço de memória da função fat é liberado, ou seja, a função deixa de existir, as variáveis que foram declaradas dentro dessa função também deixam de existir, e agora f vai receber o valor de quem? F vai receber o valor de fat que eu retornei na função. Se eu chamar essa função 10 vezes, eu posso chamar a função fatorial quantas vezes eu quiser. As 10 vezes eu crio o espaço de memória da função fatorial, faço o cálculo, retorno os valores, faço as atribuições que eu tenho que fazer. Uma vez que a função executou, libero o espaço de memória. Se eu chamar essa função 10 vezes sequencialmente, eu crio o espaço de memória da função, calculo, retorno, livro espaço de memória, chamei de novo, crio espaço de memória, calculo, retorna, livro espaço de memória, quantas vezes eu estiver chamando essa função. Então vamos ver se isso aqui vai funcionar. F11. Então vamos calcular um fatorial de 3. Fatorial de 3 é 6. Fatorial de 4. Fatorial de 4 é 24. Fatorial de 5 é 120. Calculou o fatorial corretamente. Então aqui nós fizemos nosso primeiro exemplo, onde a gente implementou uma função fatorial, cuja essa função a passagem é por valor. Passagem por valor porque eu peguei o valor de n, copiei para x, e x e n não estão compartilhando o mesmo espaço de memória, não é a mesma variável. São variáveis distintas que momentaneamente têm o mesmo valor, mas que não necessariamente vão ficar com o mesmo valor sempre. E essa função que eu implementei, ela se chama fatorial, tem um único argumento, que é o argumento x, ou parâmetro, que é o valor que eu quero calcular fatorial, e uma vez que eu calculei o fatorial, eu vou retornar um valor. Esse valor vai ser um valor inteiro. E se eu retorno o valor, eu tenho um return, vou retornar quem? O fatorial calculado que está armazenado na variável fat. No próximo vídeo a gente vai ver um segundo exemplo para a gente conseguir reforçar essa ideia do uso de funções.